Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025. Nós estamos no primeiro trimestre deste mesmo ano estudando sobre o seguinte tema: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lição 3, a encarnação do Verbo. Para a nossa meditação dessa sexta, a leitura indicada está em 1 Timóteo 3,16 e para ela foi dado o título O próprio Deus se manifestou em carne. Está escrito assim na palavra de Deus: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória, na glória. Amém. Meus amados irmãos, a leitura de hoje reforça a ideia de que Jesus é Deus e ao mesmo tempo homem. Por isso, além daquilo que nós já falamos ao longo da semana, eu queria fazer uso da nossa declaração de fé, isto é, da declaração de fé das Assembleias de Deus. No seu capítulo 4, que trata da identidade do Senhor Jesus, eu queria fazer referência à página 49, 50 e 51, em algumas partes. Começamos com cremos, que diz assim, né? Cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Um pouquinho mais abaixo, está escrito assim: cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, no trecho que trata da humanidade de Jesus, eu queria aproveitar para tecer alguns comentários breves aqui. Mas esse trecho, que é o item 2 do capítulo 4, página 50, eu creio que possa ser útil para os irmãos, para a aula dos irmãos de domingo que vem. Por isso fica aí a indicação de leitura. Começa assim: as escrituras sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, como Lucas 2, 40 e 52, que nós mencionamos e comentamos na segunda-feira. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel, em Isaías 7,15. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então veja, Jesus, por ter um corpo humano, precisava se alimentar. Então ele comeu manteiga e mel, né? Peixe, entre outras coisas, pão. Né? Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre nós, como está escrito no textuário da lição de domingo que vem. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade. Então veja, a leitura de hoje fala da questão de que o próprio Deus se manifestou em carne, que é isso aqui, a divindade. Jesus tem a divindade e tem a humanidade. Então, a humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui as duas
duas naturezas. E essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza. Ou seja, o fato de Jesus ser Deus não altera a questão de ele ser homem, e a questão de ele ser homem não altera a questão de ser Deus, não diminui, não acrescenta nada, né? Mantém intactas as duas naturezas, né? Ou propriedades, melhor dizendo. A encarnação do Senhor Jesus se fez necessária para satisfazer a justiça de Deus. Por quê? O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, assim tinha de ser vencido por um homem, Jesus. Por isso que Jesus foi homem de verdade. Então quem nega que Jesus veio em carne, né, está negando Deus, não está crendo na palavra de Deus. Né? A própria declaração de fé cita a 1 de João 4:3, que diz: E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Portanto, nós, como servos do Senhor, cremos que Jesus veio em carne. Né? Em sua natureza humana, Jesus participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Então veja, é importante dividir isso aqui. Né? Na sua humilhação, Jesus participou da nossa fraqueza física e emocional. Por exemplo, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus precisou dormir, precisou descansar, ou seja, ele se cansou, né? Que é a fraqueza física. Jesus também participou da fraqueza emocional. Então, por exemplo, ele chorou, né? Ele sentiu compaixão, ele se entristeceu. Então, emocionalmente, teve fraqueza também. Porém, Jesus não participou da nossa fraqueza moral e espiritual, que é algo a ser comentado amanhã, se Deus permitir. Que Deus abençoe a sua aula de domingo que vem, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.